Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 7, 6 e 7. Diz assim: Procurai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações. E volte para o Senhor, pois ele terá misericórdia dele. E retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? Somente até aqui. Eu venho tentar entender o que é esse buscar. Porque quando não conhecia muito bem a palavra de Deus, eu ficava me deparando com algumas palavras que são tão simples, mas de um significado tão grande que não dá para entender o que é buscar. Quando você fala de buscar, você fala de encontrar, de pegar, de ir ali angariar algo. Mas quando você fala de buscar ao Senhor, é algo maravilhoso. Quando você fala que aqui nessa tradução está falando de procurai, e em outras traduções fala de buscai, que é quase a mesma coisa, de você ir atrás, de você ter aquela sede e ir até o encontro daquele que pode saciar, aquele que pode matar sua fome, aquele que pode fazer tudo por você. E quando você começa a buscar, a encontrar, a procurar o Senhor, ele se revela a nós. E como é isso? Ele vai começando a ministrar no nosso coração aquilo que ele quer para nossas vidas, dando direção, dando orientação através da sua palavra, porque a Bíblia vai dizer, eu não recordo a memória agora o versículo, que fala que nós encontraremos ao Senhor quando nós buscarmos de todo o coração. Não é simplesmente por aquilo que Ele pode dar, não é simplesmente pelo milagre que Ele pode fazer, mas é por aquilo que Ele é, que Ele é Deus, Ele é soberano. Eu estava escutando uma ministração de uma mensagem que falava da grandeza de Deus. Que, para você ter uma ideia, o universo ele tem alguns cientistas falam, né, alguns dados assim aleatórios, são mais de 90 milhões de anos-luz a extensão do universo. Ou seja, a gente pode passar viajando o universo na velocidade da luz durante toda a nossa vida, que ainda não chegaríamos nem na metade, nem algum ponto importante de falar assim, aqui é o sul do universo, o norte do universo. Não. Deus é tão grande que a ciência não consegue explicar, que a matemática não consegue explicar. Ninguém explica esse Deus tão grande, maravilhoso e poderoso. Como somos pequenos diante dele. Mas só que ele dá um presente para mim e para você, que nós podemos procurá-lo e nós o encontraremos. Olha só que maravilhoso. Um Deus poderoso, grande, eterno. Ele é como se fosse, ele tivesse dado o mapa do tesouro. E a gente começa a seguir esse mapa, que é buscar o Senhor. E ele se revela a nós. Ele começa a se familiarizar conosco, ele começa a dialogar conosco. Ele começa a ter um diálogo, uma conversa, uma vivência, uma convivência. E isso ele está permitindo para nós, seres mortais, pecadores, cheios de defeito, como o próximo versículo diz. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau suas maquinações. Aí no finalzinho fala, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ele nos perdoa todos os dias. Basta você procurá-lo e encontrá-lo e achará descanso e perdão. Em nome de Jesus. Amém.